Eu quero saudar nessa manhã de domingo, dia 14 de junho, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões sobre o tema a supremacia de Jesus Cristo. E o texto escolhido é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Quero convidar os irmãos aí na sua casa a poder acompanhar a leitura da palavra de Deus. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos e a orarmos ao nosso Pai Celestial. Amado Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Sua palavra que acaba de ser lida nesse instante. E a nossa oração e o nosso pedido nessa manhã de domingo é que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema central da epístola aos Colossenses é a suficiência de Jesus Cristo para a vida e para a salvação. A perigosa heresia que ameaçava infiltrar-se na igreja em Colossos precisava ser combatida. Para isso, a melhor arma que o apóstolo Paulo lança a mão é a proclamação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Como forma de desautorizar os adeptos do gnosticismo em suas afirmações e em seus falsos ensinos que eles estavam trazendo naqueles dias. O apóstolo Paulo, então, tão somente afirma que Cristo é o Senhor de tudo e que nele todas as coisas foram criadas. Assim, o cerne da proclamação de Paulo reside no fato de que Jesus Cristo é o cabeça do corpo e de que nele, em Cristo, está a plenitude, pois ele, o Senhor Jesus Cristo, ele criou todas as coisas e por isso ele está acima de toda a criação. E a pergunta que salta aos nossos olhos diante do tema a supremacia de Jesus Cristo é a seguinte: o que Deus nos proporciona quando nós cremos na supremacia de Jesus Cristo para a vida e para a salvação? Nessa manhã de domingo, eu quero analisar com vocês, em primeiro lugar, o primeiro benefício que Deus nos proporciona quando nós cremos na suficiência de Jesus Cristo. O primeiro benefício é a participação na sua herança. Observe comigo novamente o versículo de número 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Esse versículo nos orienta a rendermos graças ao nosso Pai Celestial, primeiramente, porque Ele é o grande agente da nossa salvação. O texto diz que foi Ele que nos tornou dignos de participar dessa herança. A sua graça foi manifesta através do seu Filho Jesus Cristo, e Ele, o nosso Salvador, Ele é a causa última de termos sido transformados, e isso foi por meio do seu amor e da sua misericórdia.
Nós temos então a compreensão dessa convocação a esse momento de ações de graças, nesse versículo 12. E nós agradecemos, não temos palavras para agradecer ao nosso amado Deus por essa bendita herança que nós temos recebido graciosamente da sua parte. Mas a pergunta é, que herança é essa? Que herança dos santos é essa que pela graça de Deus em Cristo, o Supremo, nós somos agraciados pelo nosso Deus? Essa herança é a herança do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Observe que o conhecimento de Deus, que está em Cristo, agora ele renova o nosso homem interior. Essa é a nossa herança. Mas que herança dos santos é essa? É a herança do amor de Deus, que tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas que herança é essa? É a herança da paz com Deus, que excede todo entendimento. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que bendita herança! Os nossos corações e os nossos pensamentos estão guardados em Cristo. Que herança dos santos é essa? É a herança da alegria indizível e cheia de glória. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quem sem o tendes visto, amais. No qual sem agora o verdes, mas crendo, exultai com gozo inefável e cheio de glória. Não vemos Jesus hoje, do ponto de vista humano, material, mas nós cremos nele, e isso enche o nosso coração de uma alegria que nós não podemos mensurar. A intenção de Paulo, então, ao exortar os crentes lá de Colossos, era que eles deveriam ser gratos a Deus. Era essa centralidade na pessoa de Jesus Cristo, que a igreja de Colossos deveria estar centralizado no seu pensamento, na vida individual de cada um daqueles. Cristo é o começo, é o meio e é o fim. Que nele, e somente nele, todas as coisas devem ser buscadas. Nada é, nem pode ser encontrada, se não for em Jesus Cristo. E é por isso que Paulo nos diz, devemos agradecer a Deus. Paulo nos exorta a sermos gratos a Deus, porque tudo Ele fez por nós. E é exatamente isso que deve nos levar à gratidão profunda. Deve nos fazer voltar os olhos para o passado e ver o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, mas ao mesmo tempo deve direcionar o nosso olhar para o futuro. A volta gloriosa do nosso Salvador, a parousia, a segunda vinda do Senhor, enchendo o nosso coração de esperança e de fé. Nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão ao nosso Deus, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele tem feito hoje, e por aquilo que ainda Ele fará.
nesses dias ainda de reclusão social, pensemos na supremacia de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E com os olhos fitos nele, nós vamos conseguir superar os maiores desafios da nossa vida. Esse que estamos vivendo atualmente e outros que ainda virão. Porque nele nós somos mais do que vencedores. E nele, só em Cristo, nós poderemos superar todas as lutas que vier a existir na nossa existência. Que Ele nos abençoe nessa manhã de domingo e Ele fortaleça você e a sua casa a colocar Jesus no lugar devido, no primeiro lugar, no lugar supremo da nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome.